Vamos lá, saindo de história do Brasil, proclamação da República, indo para a história geral. Lembrando, inclusive, que estamos na Semana da Pátria. Então você já lembrou aí da chegada de Dom João, da abdicação de Dom Pedro, e naquele meio ali, 1822, a tal da proclamação da independência com Dom Pedro I, Leopoldina, José Bonifácio e etc. Você já sabe disso, não vamos retomar, tá? Só para lembrar então o período que nós estamos aí. Não sei o quanto temos que comemorar, mas a data é uma data histórica e é importante, tá bom? Bom, vamos para a história geral. História geral, acho que é 53, 54, se não me engano, é o tal do imperialismo. Então aqui na página 360, é isso aqui, 53 e 54, tá? E na página 216, exatamente, 216. Aí você segue como você achar mais adequado e tal. Bom, o imperialismo ele vai ser esse conjunto de práticas e teorias desenvolvidas por uma nação, uma potência, nós vamos acabar chamando de metrópole, para dominar um Estado independente, que vai ser a partir daí, nós vamos chamá-lo de uma neocolônia, para diferenciar um pouco daquela lá do século XVI. Então ele vai controlar normalmente um território que fica distante. No caso, vai ser a dominação sobre a África e sobre a Ásia. Tem outras definições, alguém vai dizer, pode dizer assim, práticas econômicas, militares, culturais, desenvolvidas por um povo, uma potência, uma metrópole, para subjugar, para exercer o domínio de um Estado independente. Tá? Então, a partir daí, próximo disso, temos o imperialismo. Esse imperialismo que falamos aqui, segunda metade do século XIX. É claro, é que você fala assim, lembra lá do imperialismo romano, lembra do imperialismo não sei das quantas. Então podemos usar o termo imperialismo de outras formas. Mas esse conceito que usamos aqui nessa aula é aquele lá do século XIX, quando as nações industrializadas europeias, até porque estavam em crise, uma crise de superprodução de 1870, entrando aí então numa depressão, vão em direção à África e à Ásia para explorá-las, sair dessa crise que eles estavam e ampliar os mercados. Tá? Isso aí é a segunda metade do século XIX, e que é justamente o período também da famosa Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial. Nós já vimos a primeira, já explicamos tal, e acho que a segunda, vale lembrar que algumas coisas, mas a maior parte acho que nós já comentamos até quando vimos a primeira, né? Então, na segunda Revolução Industrial, houve uma aceleração do processo da industrialização, com as seguintes características ou pontos principais. A multiplicação dos centros industriais. Antes nós tínhamos a Inglaterra, agora temos a Inglaterra, mas também temos a Bélgica, temos a Alemanha, temos a França, teremos os Estados Unidos, o Japão. Então você ampliou esses centros industriais. A revolução atinge os meios de comunicação e meios de transporte. Inclusive, parece que há uma contração do tempo, né? Parece que o tempo, você consegue fazer tudo o que você fazia num tempo menor. Ou melhor, você vai trabalhar mais, obviamente, para produzir mais. Mas a forma de comunicar e o transporte diminuiu muito essa noção, mexeu muito com essa noção de tempo. Por exemplo, telégrafo, telefone, ferrovias,
navios a vapor. Então, tudo isso mexendo com comunicação e transporte, tá? Imagina o que significaria agora uma viagem de trem. Sensacional, né? Também tem o aspecto outro, cinema, tá vendo? Carro, tudo aí está relacionado ao segunda Revolução Industrial. Maior circulação de mercadorias e uma certa contração do tempo. Óbvio que também temos aqui outras características. Por exemplo, indústria química, siderúrgica, máquinas mais resistentes, portanto. Novas fontes de energia, como, obviamente, e sobretudo a energia elétrica. Para alguns, a invenção das invenções, a descoberta das descobertas. Sem energia elétrica não teríamos praticamente nada do que temos a partir daí, tá? E também o petróleo. Bom, até o Frankenstein, né? Veio da energia elétrica. Bom, é elétrica mais ou menos, é do raio, mas você entendeu. E o petróleo. Não é fácil não, né? Aconteceu também aqui uma concentração de capital. Quer dizer, para fazer tudo isso aqui, eu estar envolvido com isso tudo, era necessário muito dinheiro. Daí uma aproximação, uma aliança entre o capitalista industrial, o capital industrial e o capital financeiro, porque ele vai ter que ir atrás desses empréstimos aí. Então temos o capital monopolista financeiro, aparecendo essa oligarquia financeira. Até hoje está aí. Em 1870, já falei, tivemos uma crise de superprodução, estamos produzindo mais, vamos vender e não sei o quê, vai diminuir o preço, vai levar a uma depressão e temos que achar uma saída para isso daí. Houve também aqui uma racionalização do trabalho na segunda Revolução Industrial com o tal do Taylorismo e uma super racionalização a partir daí, inclusive com o Fordismo. E a partir daí nós temos, de maneira definitiva, a separação entre capital e trabalho. Vamos retomar aqui lá na época do artesão, capital e trabalho junto. Sabemos disso, então, separou aqui definitivo capital e trabalho, sendo que o capital na mão da burguesia, dona dos meios de produção, etc e tal, e o trabalhador dono só da força de trabalho dele. Aumento da produção por conta dessa superdivisão do trabalho que vai acontecer aqui. Lembra? Linha de montagem, aquela coisa toda, sistema de fábrica e tal. Vale refletir aqui, coloquei duas questões que nós já tínhamos visto lá na Revolução Industrial primeira, mas vale a pena retomar. O controle sobre o trabalhador, sobretudo pela vigilância e pela disciplina, levando até aquela reflexão para que o sistema de fábrica foi criado, se é para produzir mais ou se é para controlar o trabalhador. E os dois argumentos são muito legais, tá? Não vamos dizer que os dois estão juntos, porque não estamos defendendo tese nenhuma aqui. Mas pode ser uma, pode ser outra para nós ambas. E o processo de alienação do trabalho, no caso do próprio trabalhador. Ele perde a visão do produto como um todo, já que ele faz só parte do produto. Ele mesmo é como se fosse um adendo, uma parte da máquina, né? Ele faz só parte do processo de produção. Lembra o Chaplin apertando os parafusos e tal? Eu não sei se eu coloquei da outra aula um pouco desse filme, se não, talvez eu coloque, tá bom? Ele não decide o que ele vai fazer, nem quando. O que ele fazia quando era o artesão, agora não faz mais disso, faz só parte da produção. E o principal, ele trabalha numa jornada muito longa, 10, 12, 16 horas por dia, fazendo uma atividade repetitiva, que não é difícil de ser feita, mas é cansativa, de fazer sempre a mesma coisa, o que faz com que, e que não exige dele praticamente nenhum tipo de conhecimento excepcional e muito menos criatividade. Então está lá o trabalhador alienado. Então nesse contexto nós temos o imperialismo.
tá bom? O que é que caracterizaria esse imperialismo? Alguém fala quais as questões, quais os fatores e tal. Bom, primeiro, dentro daqueles fatores econômicos, né? Ele vai em busca de mercado. Então, a primeira coisa é essa, ele quer mercado. Mercado fornecedor. Mercado fornecedor de matéria-prima para ele transformar. 2, busca de mercado. Mercado consumidor. Consumir as matérias transformadas. Então, primeiro, busca de mercado consumidor, mercado fornecedor. 3, investir o capital. Então ele tem capital, no mundo capitalista, capital parado é perdido, é dinheiro perdido, então ele vai investir. E ele vai investir esse capital nessas novas áreas aí, lá na África e lá na Ásia. Lá a matéria-prima é barata, a terra é barata, a mão de obra é barata, portanto é lucro garantido. Tá? Então, o investimento de capital excedente. 3, 4. O aumento demográfico. O nosso texto fala que o imperialismo serviu para escoar a população. Acho que o tema que ele fala é isso, válvula de escape para a tensão social provocada pelo grande aumento demográfico. Tá? Podemos falar de outra forma, por exemplo, imigração de excedente populacional para as colônias, diminuindo assim as tensões lá na metrópole. E quinto, motivo geopolítico, busca de áreas estratégicas. Então, a busca de mercado consumidor, mercado fornecedor, mercado para aplicação de capital, área de aplicação de capital excedente. Imigração de população excedente. E, finalmente, áreas estratégicas. A área estratégica pode ser até a área militar, né? Daquela área aí não passa, não tem atividade econômica, mas aqui passam vários povos, dominar isso aqui significa algo importante, mesmo militarmente e tal, geograficamente. O tempo está lá. Qual a último fator, ou última questão motivadora? É a ideológica, tá? Aparece lá no nosso texto também, que é aquela justificativa ideológica que eles estão tendo que justificar o que eles estão fazendo, porque eles estão indo para a África e para a Ásia. Século XIX tem aquelas teorias raciais, aquele negócio todo de brancos superiores. Como que ele vai explicar que ele vai lá e explorar aquele povo? Cara, e tem algumas fotos daquela época que você vê que a coisa era absurda. Né? De amputação. Um dos argumentos, inclusive, para eles começassem, os ingleses, sobretudo, a querer barrar o tráfico de escravos, tudo, não era porque era importante que os africanos ficassem lá na África para serem explorados diretamente por eles agora. Né? Então sempre tem que ter uma explicação ideológica. Pensa lá na guerra do Bush, né? Atacou Saddam, não, o cara é um tirano, é do mal, não sei o que, devia ser mesmo, né? Mas eles usaram um argumento que era mentiroso. Armas de destruição de massa, não sei o que. Pô, até hoje ninguém encontrou nada disso lá, estavam longe de possuir isso. Mas eles foram, entraram, dominaram, exploraram, mataram e ficaram. E nós sabemos todo mundo sabia, inclusive, que lá tem um bocadinho de petróleo. Mas você acha que eles queriam lá aí por causa do petróleo? Não, nós vamos lá salvar aquele povo daquele tirano. Então eu tenho que justificar também um pouco isso daqui. Na época lá no século XVI, quando eles vieram para cá, América, né, sobretudo os portugueses e espanhóis, eles também tinham uma justificativa, né? Vamos catequizar os índios, vamos levar a fé portuguesa, católica, aquele negócio todo. Então temos sempre uma explicação ideológica para algumas coisas. As guerras são assim. Né? Normalmente as guerras têm motivações econômicas, mas as explicações fogem da questão econômica.
Então aparece no seu texto lá duas palavrinhas que já explicariam tudo isso. Missão civilizadora. Missão civilizadora. Nós, europeus, vamos civilizar aquele povo. Eles merecem, eles precisam. Nós temos esse compromisso. Vamos ajudá-los. Outra palavrinha, duas, três. O fardo do homem branco. Nosso sacrifício é esse, a nossa missão é essa. O fardo do homem branco diante dos outros. Parece hipócrita, mas é mesmo hipócrita. Mas vai de encontro à necessidade que eles tinham de explicar aquelas coisas e as teorias que eles tinham na época, né? Pseudocientíficas hoje. Hoje sabemos que não tem nem raças, só uma, a humana. Mas naquele momento tínhamos essa forma de explicar. E muitos acreditavam mesmo nisso. Tá? Muitos que estavam indo lá acreditavam nisso, muitos que estavam na Europa acreditavam nisso. Outros não acreditavam, sabiam que estavam fazendo de fato a exploração e usavam isso como justificativa. Então vamos levar o progresso, o desenvolvimento, a civilização aos incivilizados, aos racialmente inferiores, pois não tem nem culpa, né? Eles já são inferiores, nasceram assim, tá? Essas teorias raciais se encaixam naquilo que nós chamamos em algum momento de darwinismo social. Lembram? Tem a ver com aquela política de eugenia, né? Embranquecimento da sua população. A crença da superioridade racial e superioridade cultural dos europeus. Nesse momento, se for levar ao aspecto tecnológico, os europeus estão acima. Mas eles não podem dizer que estão acima racialmente, culturalmente, nem culturalmente. A cultura está adaptada ali àquilo que você está fazendo, ao meio que você está. Na tecnologia eles estavam avançados comparados com o que temos hoje, né? Na direção que o mundo tomou. O mundo podia tomar uma outra direção, que não fosse o trabalho excessivo, se fosse mais ficar sem fazer nada, nós teríamos uma outra concepção também de mundo. Mas calma, eu sei que estou sonhando aqui, mas esse caminho do trabalho, super trabalho, foi podia ter outro, tá? O fardo do homem branco, missão civilizadora, pode falar missão civilizatória, então não esqueça, né? Um ou outro. Colonizador dessa época, chamado Cecil Rhodes, falava assim: eu anexaria os planetas se pudesse. Então eles estavam dispostos a ir em qualquer canto para adquirir esse mercado, essa área de capital, esse escoamento da população e essa dominação geopolítica. O que mais? Tem a ver também com uma certa, para levar um pouco da cultura e da identidade europeia, né? Então o texto nosso fala em algum momento lá sobre identidade europeia. Então levar o progresso aos povos atrasados inferiores significa, na verdade, levar o meu progresso, o meu modo de ver as coisas, o modo de fazer as coisas, que entra em choque muitas vezes com o modo do nativo fazer as coisas. Lembra aquela história do cara que faz a linha do trem e fala: agora você faz isso aqui em um mês, agora vai fazer em um dia. É um exemplo, né? Aí o nativo fala assim: mas o que eu faço com os outros 89 dias? Quer dizer, naquela explicação que ele tinha de como ele deveria viver, era daquele jeito. Você mudou e agora? O que eu faço com o resto, né? É só um exemplo para dizer que você está levando sua cultura também aí junto. Também entra aí a questão da ciência, desse tipo de ciência, e também essa questão da igreja, que também estava lá, tá? Convertendo todo mundo. Esse discurso é um discurso da burguesia, que vai atingir a todos: mais emprego, mais riqueza. Quer dizer, quem está lá na Inglaterra, ou lá na Bélgica, ou na Alemanha, o que ele está pensando? Pô, nós estamos levando todo esse benefício para aquele povo. Então nós somos importantes, nós, ao sentimento nacionalista. Pô, e ao fazer isso, ainda estamos abrindo frente de trabalho, mais emprego, até para nós. Podemos ir lá.
E lá ainda seremos superiores, né? Seremos os que têm mais poder, mais riqueza e etc. Bom, obviamente que esses países que estão saindo não estão todos de mão dadas. Ei, vamos lá procurar a terra. Ei, eu não sou feliz assim. Não, há uma concorrência, há uma disputa imperialista, uma corrida imperialista. E essa corrida imperialista poderia levar a uma guerra, a um confronto bélico. O mundo está vivendo aquela bela época, né? Tudo é bonito, ó, que legal, que progresso, ciência, revolução industrial, cultura, exposições, altura, né? Teatro, não sei o quê. Mas e a guerra? Poderia chegar? Poderia. Então eles vão pegar e vão fazer um tipo de um acordo. O pontapé inicial desse acordo é o que aparece em algum lugar aí chamado Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, entre 1884 e 85, vai reunir lá 14 países desses imperialistas. É convocada pelo rei Leopoldo da Bélgica, dominava o Congo, nunca foi lá, pelo que me consta, né, mas era quintal dele. Né? Então ele convoca e fala, e aí, como é que vai fazer? Então, a partir desta conferência, né, eles vão estabelecer as áreas de influência, o que é de cada um desses que estão lá. Obviamente que depois alguns vão chegar atrasados, outros vão querer mais do que tem. E aí esse acordo deu certo por um período curto. Né? A Primeira Guerra Mundial é chamada Guerra Imperialista. Portanto, acabou não evitando. Mas houve essa tentativa. Agora, essa demarcação, né, essa divisão, né, das áreas de influência, de dominação, foram feitas de forma arbitrária. Não, então, ó, esse rio aqui, daqui para cá é meu, essa montanha daqui para lá é tua, aqui eu estou já lá já tem alguém. Chegou, né? Não nativos, eles são desconsiderados. Então ninguém perguntou a eles isso. O que significou que povos que eram amigos ficaram muito distantes, povos que eram inimigos acabaram ficando juntos. Porque dominados por alguém acima. E aí virou caos. Porque ficaram aquela tensão. Quando o imperialismo vai se enfraquecendo, quando essas nações vão embora para casa, esses povos pegam de pau. Aí é terrível. Exemplo mais clássico, mais discutido hoje é o tal de Ruanda. Tá? Você já deve ter assistido o filme Hotel Ruanda, que mostra isso. Ali pela perspectiva de um hotel, tem um filme na perspectiva de uma escola e o filme na perspectiva da ONU. Vou dar uma paradinha aqui, porque estão me chamando.